A gente trouxe aqui uma informação, até quero dividir aqui com vocês. O Esteliano foi encontrado morto, né? O agressor, o criminoso que cometeu esse crime brutal. Eu sempre digo que eu não gosto de ser a primeira, eu gosto de ser a última. A gente deixa bastante a imprensa, né, falar, principalmente a imprensa de hard news. Eu tenho ótimos amigos, amigos queridos ali, mas muito se disse que isso seria um crime, de novo, que ele seria um membro do PCC. Isso já havia sido dito também de forma, aí já não, a imprensa um pouco empurrada, né, por uma fala também equivocada ali no caso da Vitória de Cajamar, ali pelo delegado. A gente trouxe isso porque não se para de falar sobre isso. Isso, ele ou era um membro, ou tinha uma assinatura, enfim, e a gente colocou isso até para que eles possam explicar para todos nós se isso é uma grande confusão, se isso é uma questão que foi ficcionada, ou se isso tem algum embasamento. Porque tudo hoje virou crime do PCC. Eu estou ficando um pouco cansada. Há uns anos atrás era pacto satânico, agora já virou crime do PCC. Quer responder essa? A gente sabe que o crime organizado, não só o PCC, ao longo todo o tempo que existe máfias e crimes organizados, e no mundo inteiro, eles têm os tribunais do crime. E que muitas vezes eles cometem execução. Porém, nesse caso, nós não temos nenhum dado concreto de que realmente tenha sido essa facção criminosa. Claro que a morte do autor do crime precisa ser investigada, né? E isso vai ser feito pelas equipes do DHPP. Porém, nós não temos nenhuma assinatura, nós não temos nenhuma confissão, nenhuma admissão que diga que realmente essa morte esteja ligada ao primeiro comando da capital, ou a qualquer outra organização criminosa que existe, né? Até porque não existe só o PCC, nós temos outras organizações. Então, isso vai ser esclarecido com o passar do tempo, porque está na mão das equipes do DHPP saber quem é que executou o autor do crime. Hoje é por especulação. Sim. Que ótimo, que fique claro isso. Agora, o que acontece? Por que... Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu acho que ela é bastante importante. Por que é que a imprensa foi por esse caminho? O que vocês acreditam que tenha levado ou sugerido que tenha tido alguma ligação com o crime de facção? Até para que as pessoas entendam, e sabe quem está assistindo, consiga ter, né, informações que falam, olha, isso faz sentido, isso não faz, eu preciso me informar melhor. Por que vocês acham que foi por esse caminho? Como a Alessandra falou, os crimes de facções têm assinaturas, tem uma maneira muito própria de agir. Bom, temos núcleos. Quando você pensa em uma facção, você pensa numa empresa. E você pensa em células, em grupos, em lobos solitários também. Então, houve justiça pelas próprias mãos. É fato que isso aconteceu. Que alguém foi lá e fez Alguém aquilo. fez. Né? Alguém da comunidade não aceitou. E alguém da comunidade, isso é fato. Mas o tipo de ferimento, a forma que ele foi encontrado, pode até lembrar, mas não há nenhum registro, ou nada que corrobore que seja o primeiro comando da capital. Então, a maneira que ele foi encontrada, a forma como ele estava enrolado, ele estava numa lona azul, me parece. Então, parece, mas não é. O máximo que a gente consegue dizer... Entendi. É muito mais... enfim, alguém ali, né, pode ser até um grupo de pessoas que ali olhou para aquilo e falou, isso aqui é inaceitável, infelizmente acabaram fazendo justiça com as próprias mãos. Talvez algum boato dentro da comunidade, porque os repórteres estavam um tanto no local, quanto nas comunidades próximas, o tempo inteiro. Entendi. Né? A gente estava lá subindo o drone, a gente estava com helicópteros da reportagem. Então, talvez alguém tenha soltado isso, alguém da própria comunidade mesmo, né? Não dos policiais que estavam ali, Entendi. porque apesar de ter sido uma equipe muito grande, né, essas informações não vieram da equipe de investigação. Eu preciso dizer uma coisa, desculpa te interromper, aí, Carla.
eu vi algumas entrevistas. É curioso quando você vê uma entrevista, quando aparece embaixo especialistas em segurança pública e nunca entraram numa cena de crime, num presídio, fizeram uma avaliação. Mas ok, a gente respeita também. Dizendo que houve uma falha da investigação porque deixaram que o primeiro comando capital chegasse antes, dizendo que o crime organizado foi mais efetivo, inteligente e ágil do que o DHPP. Então, ouvir alguém dizendo um absurdo desse, tem 2 dias que eu ouvi isso no canal, no programa de televisão, não vou citar a emissora, não vou citar o nome da pessoa por questões éticas, mas caso essa pessoa esteja nos assistindo, não fale uma besteira dessa, é um desserviço você tentar desqualificar, por qualquer motivo pessoal seu, o trabalho do DHPP e da Polícia Civil do Estado de São Paulo e enaltecer o crime organizado. Não faça isso. Sim, e não faz nem sentido, né, gente? Até para que as pessoas entendam, a polícia está fazendo o trabalho, mas para ela cumprir um mandado de busca e apreensão, precisa de uma autorização judicial. A gente está falando também de trabalhos burocráticos, trabalhos complexos. Então, assim, dizer que um chegou na frente do outro, quem fez isso? Se foi esse determinado grupo ou não, se foi um grupo que estava ali da comunidade, a gente não sabe ainda, eles agiram completamente de forma ilegal, né? E cometeram um crime, se tornaram criminosos, porque assim, ele é um criminoso? Ele é um criminoso, mas ele deveria ser entregue, né, para a justiça, para que a justiça, de fato, lidasse com ele. E digo mais, uma pessoa com esse perfil, e eu vou voltar aqui para eles, é importante que ele seja estudado, porque talvez existam ali outras vítimas, mas quando ele se vai, muita história se perde. Inclusive, o nosso grupo de trabalho iria entrevistá-lo, porque o nosso trabalho não é só fazer o perfilamento, é entrevista, é o banco de dados, é estar em ambiente penitenciário, fazendo pesquisa, fazendo análise, ouvindo pessoas que fizeram isso. Então, o nosso trabalho tem várias frentes, é um leque muito grande o nosso núcleo. Não é simplesmente fazer o perfilamento, a gente faz muitas coisas. Uma delas, inclusive, é observar onde a gente errou. A gente acerta 80%, 90%, 95% do caso, mas já teve caso de 100% também, né, Alessandra? Então, mas quando a gente erra 10%, acabou o caso, a gente se fecha, a gente errou 10%. Por quê? Onde que a gente errou? A gente tem esse cuidado ainda, para saber aonde a gente errou. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.